Noite a todos, a todas. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Esta é uma live coordenada pelo Centro Espírita Allan Kardec, localizado na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. É uma entidade espírita kardecista, onde realizamos um trabalho muito humilde, mas digno assim de alguma atenção, atendendo aos mais necessitados, distribuindo cestas básicas e divulgando a doutrina espírita sob os moldes que Allan Kardec nos deixou. Com o surgimento dessa moléstia terrível que foi o Covid, nós perdemos o contato com os nossos irmãos encarnados. Então nós tivemos que criar esta live para mantermos essa união. E estamos realizando um estudo de um livro dos Espíritos. E já estamos na questão 5.5. Bom, como sempre fazemos às sextas-feiras, eu vou convidar a todos para que façamos a prece inicial. Quem quiser e puder, coloque perto do computador um copo de água, para que os mentores fluidifiquem. Vamos lá, então? Amado Mestre Jesus, cá estamos nós, os humildes devedores, a suplicar-te comiseração e apoio. Pedimos-te que abençoe o nosso humilde trabalho e que esteja presente na residência de cada uma das pessoas que está ligado à nossa live. E se puder, Jesus, fluidifique essas águas que foram colocadas próximas aos computadores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não deixei que a gente caia em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Vou então passar a palavra nesse momento ao tio Odilon, a quem eu agradeço por estar sempre organizando as nossas lives lá de Palmas, Tocantins.
O João acaba de entrar, viu, André? Boa noite, João Dalmolin. Boa noite. Por sinal, é o nosso presidente. Boa noite. Retornei depois de uma ausência. Boa noite a todos, boa noite a todos. 2 semanas. Mas eu tive que ir em outras casas, né, fazer palestra e participei de uma live, né, um motivo da minha ausência. Tarde longa. Ok. Boa noite, mano. Boa noite, Orlando, meu mano querido. Boa noite, Sheila, Luísa, André, Azir, João Dalmolin. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live desta noite. Nós vamos falar sobre ETs. Já pensou? Pluralidade dos mundos habitados, extraterrestres. É um tema bastante interessante e nos instiga a curiosidade, né? O que a doutrina espírita nos diz a respeito dessa questão? Esse é o nosso tema desta noite. São todos bem-vindos para esse estudo. É sobre ainda o capítulo 3º, o título é Da Criação, Pluralidade dos Mundos Habitados. Perguntas hoje que nós pretendemos, a nossa pretensão é a 55, 56, 57 e 58. E com ela nós encerramos o capítulo 3º. Na próxima live nós iniciamos um novo capítulo. E então, sem mais demora, né, nós estamos aqui com a presença da Luísa, que é uma das que vai participar conosco dela. Pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os globos. Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para eles. Daí o comentário. Deus povoa os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo, habitados por nós, seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inutilmente. Ele deve ter designado a esses mundos, um objetivo mais sério do que o de distrair nossos olhos. Aliás, nem a posição, nem o volume, tampouco a constituição física da Terra, nada pode fazer supor que só o globo terrestre tem o privilégio de ser habitado. Excluem-se tantos milhares de mundos semelhantes. Muito bem. Alguém quer contribuir, fazer o comentário? A própria Luísa, Sheila, sobre essa questão 55? Vamos lá. Vamos lá. Quem se arrisca? Os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados. Alguém poderia começar, por exemplo, falando sobre Jesus, né? O que ele diz sobre isso? A casa do meu pai. Há muitas moradas, né? Olha só. Será que ele estava se referindo a isso também, não? Essa frase? É claro, eu acho que faz todo sentido, né? E a gente, muitas vezes, porque a gente vive aqui, né? A gente acha que aqui é o único mundo que existe, é o maior, é o mais bonito, é o mais, como é que fala? Centro do universo. Terra é o centro do universo. Por muito tempo. O Odilon resumiu tudo, centro do universo. Mas não é, como Jesus mesmo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então há diversos mundos habitados.
uns habitados por espíritos, só espíritos, outros espíritos encarnados, não é? Bom, eu acho que aí eu já começo a entrar nas outras questões também, né? Inclusive, né, André, lembra que acho que algumas pessoas ousaram questionar Alguém está fazendo barulho aí. Quem que é? que a Terra era o centro do universo, Uhum. foi perseguido, né? Houve até morte, não? É verdade. É uma situação meio complicada, né? Quem questiona as crenças antigamente. Hoje ainda temos, né? Os questionamentos ainda são. As pessoas ainda não aceitam muito bem quando são questionados, né? Então, aqui diz assim que sim, a gente às vezes acredita que nós somos os únicos seres vivos e inteligentes no universo. No entanto, nosso pequenino globo, como diz aqui, né, em relação ao todo o universo, seria né, uma situação de orgulho nosso, vaidade mesmo, que a gente acredita que Deus criou todo esse universo imenso e só nós aqui na Terra, né, que somos seres inteligentes. E aqui vem um comentário de Kardec também, dizendo que a previdência, a sabedoria de Deus, né, nada fez de inútil. Então, a gente imaginar assim que todo esse universo que nós não alcançamos nem com nossos poderosos como é que é as lunetas, né, e aquelas equipamentos de última geração, a gente não consegue alcançar e enxergar tudo que existe. Então, isso aí seria uma coisa inútil, como ele diz aqui, para recriar as nossas vistas, né? De repente, para os poetas, né, fazer homenagem às suas amadas, falar sobre as estrelas e o mundo, só para isso? Claro que não. Né? Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Então, nós temos milhões, bilhões de mundos e habitados, né? Por seres em grau, né, de evolução, talvez, muito diferente do nosso. Algum comentário mais? Então, vamos para a próxima questão 56. Então, essa questão é da Maria Helena, ela pediu que eu lesse para ela, né? É uma questão pequenininha, mas é uma continuidade dessa outra. Bom, todas elas são continuidade, né? Sequência. Então, a 56 diz assim: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. É só essa aí a pergunta e a resposta. Se a Maria Helena quiser fazer um comentário, ótimo. Não quer? Pois bem, eu até eu fiz terça-feira, eu fiz um evangelho lá no nosso céu, né? E aí eu estava comentando que eles mandam, né, essas naves, sondas, né, para fazer pesquisa, ver o que tem lá em Marte, o que tem na Lua. Depois volto decepcionado, porque só enxergo o preto e o branco, né? Aí o Chico, numa mensagem, eu não sei que livro, está até no livro, né? Tudo que o Chico via, ele colocava em livros, né? Ele diz o seguinte, que as nossas vistas não é adaptada para ver as coisas que tem em outros planetas. Ou, pelo menos, em muitos planetas. Pode ter alguns, né? Mas nem todos. Agora, as nossas vistas é adaptada para ver o que tem na Terra aqui. O verde, o azul, o vermelho, né? Por exemplo, eu estou enxergando aí a camisa do Odilon, né?
Estou enxergando ele lá. Tem mundos que você não enxerga, né? Esse vermelho. Não enxerga o verde, não enxerga o... Mas eles enxergam outras cores que a vista é adaptada para enxergar. A mesma coisa é a estrutura física, né? A gente sabe que tem muitos mundos que são habitados só por espíritos também. Agora, uma coisa é certa, nada Deus faz para ficar perdido, né? Tudo tem sua razão de ser, tudo tem a sua necessidade, A sua utilidade. sua utilidade. Deus é maravilhoso na criação, né? E nunca parou de criar, está sempre criando. O que a gente pensa, passa na cabeça da gente o seguinte, que Deus, Nosso Senhor, vive lá num paraíso, desfrutando das delícias, olhando a criação dele, né? Também, mas ele não vive parado. Ele sempre está criando. Tanto é que surge planeta, surge muitas transformações e muitas coisas, né? É trabalho de Deus. Deus sempre está trabalhando. E aí, então, vem aquela coisa, né? Por que a gente quer descansar, né? Muitos pensam assim, eles não falam nem desencarnar, falam, vou morrer, vou para o paraíso. É engano, né? A gente vai, realmente, o paraíso é trabalho constante. Mas é mais ou menos isso, Pilon. 57. Ok. Essa questão, ela fala sobre constituição física. Pois é. Então tem planetas ou tem formas, né? Que talvez a gente não enxergue, a gente nem perceba, né? Que existe, como o mundo dos espíritos mesmo. Por muito tempo a gente nem sabia da existência, né? Hoje nós sabemos, convivemos entre eles, né? Dimensões diferentes, sintonias diferentes, né? Que existe e a gente não consegue. Uma analogia, um exemplo disso aí é o mundo dos pequeninos, né? O microscópio, a gente não consegue perceber pela nossa visão física, só com aparelhos, né? Com equipamentos. E assim como esse aí, nós precisamos de equipamentos para ver e conseguimos, né, detectar a existência, deve existir outros que nós, nem com nossos equipamentos, né, mais sofisticados, mais modernos, ainda não conseguimos ver. E que existem, né, mas nem por isso a gente nega a existência. Ainda a gente não compreende como é que funciona, né? Quando fala em constituição física, a gente às vezes se prende à nossa constituição física, né? Temos uma constituição física diferente, às vezes, de muitos outros seres inteligentes também que habitam outros grupos. Passemos então para 57. 57 está por conta da Sheila. Xelinha. Então vamos lá. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, segue-se que há uma organização diferente para os seres que os habitam? Sem dúvida. Assim como em vosso mundo, os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Isso aqui é aquilo que o pai já estava falando, né? O pai já antecipou essa explicação também, que há diferentes, da mesma forma que há diferentes no nosso mundo, em outros mundos mais evoluídos, também os seres se apresentam de formas diferentes, né? É isso aí. É isso aí, né? A gente pensa... ele faz uma analogia, né, com aquilo que nós já conhecemos, né? Peixes na água, pássaros no céu, né? E pode ter muitas outras formas, muitas outras maneiras que a gente
nem imagina, sequer imagina, né? Que possa existir e que a gente não tenha capacidade ainda de detectar, de ver. Então, os seres vivos, né? E os seres vivos, e inclusive os inteligentes, podem habitar de formas muito diferenciadas. Alguém quer complementar alguma coisa mais nessa questão? Ou vamos passar para 58? Pelo silêncio, creio que não, né? 58 está com João Dalmolin. Seu João Dalmolin. Você está com o microfone desligado. É que eu estava vendo escrito nela André Luiz. Sou eu. Pois é, eu vi agora também. Vamos ler, então. Então, barbaridade, está difícil. Vou ler. Pluralidade dos mundos é o nosso tema, né? Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Os afastados do Sol, né? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis? E bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? E aí vem o comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Bom, a pergunta, e no meu ver, ela já começou com uma limitação de compreensão, dando a entender, até quem sabe, que nós pensamos ou estamos afirmando que só existe um Sol, né? Os mundos mais afastados do Sol. O que o Sol está falando? Do Sol. Talvez a gente deva, só uma posição, contextualizar na época de Kardec, né? Em 1857, como é que estava essa visão da astronomia, né? Até que ponto? Hoje avançamos bem mais, né? Sim. Mas, perdão, só para... Sim. Então, veja como é que ele colocou a pergunta e como é que foi a resposta, né? Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E nós sabemos que estrela é o que eu aprendi, né, na geografia. Estrelas são os astros que possuem luz, né? É isso mesmo, Dilon?
As estrelas são astros que possuem luz própria. Acredito que sim. Aí, então, diz assim, então vocês pensam que não há outras fontes de luz e calor, né? E aí ele traz a eletricidade. E que a eletricidade, então, certamente, em alguns mundos, ela tem um papel tão importante como se nós tivéssemos que viver só de tivéssemos que ficar num lado da Terra que nunca pegasse o sol, que fosse sempre sem claridade. E aí a eletricidade, que papel maravilhoso que ela teria, né? Quem sabe ela faria a luz, essa luz nos daria a vida que a luz solar dá, alguma coisa assim. Então veja a importância, né, que teria a eletricidade. E está dizendo que é uma coisa parecida em alguns mundos, né? Onde fica assim mais longe de algum sol que emita para eles, né, que irradie para esses mundos uma luz, os raios, né, as energias que são necessárias para algo parecido como o nosso crescimento das vegetações todas, né, da saúde dos seres orgânicos que precisam desse sol para fazer o metabolismo das células. Olha só. Naquele tempo, certamente não se sabia que a assimilação de algumas vitaminas depende da gente se expor à luz do sol. Então, veja só, né? As plantas não crescem e os animais também não se multiplicam, não crescem sem a presença do nosso sol. Porque, como disse nas questões anteriores, os seres que habitam os mundos estão adequados, não só do ponto de vista biológico, do ponto de vista da sua constituição física, não estão adequados em tudo às condições que esse mundo tem. E o nosso mundo e alguns outros planetas do nosso sistema recebem de forma mais intensa ou menos intensa a luz do nosso Sol, né? Da vida a tudo. Eu não comentei nada nas questões anteriores, mas uma coisa que o Allan Kardec e a espiritualidade não quis usar aí para responder as perguntas, se existem vidas, como é que são essas vidas, né, nos outros mundos, é a questão da nossa ignorância, né? Que nós temos dificuldade de conceber tudo isso por desconhecimento. Desconhecimento dos mundos, dos sistemas, e hoje nós já temos um conhecimento fantástico, né? Quanto é que se diz aí que tem de sóis somente na Via Láctea? Se não me engano, é 300 bilhões, né? Nem milhões só. Ou é milhões, eu não sei se é milhões ou é bilhões. Bilhões. De sóis, que tem só na Via Láctea, que é uma partezinha, a gente poderia dizer assim, né? Uma parte pequena da criação divina, aí um pedacinho. Então, esse tanto de sol aí, quanta vida que produz em tantos mundos, né? O Divaldo Franco, ele citou numa palestra dele um antigo astrônomo chamado James Dean. E esse James Dean, ele cita que numa obra dele, que é impossível que não haja vida em outros planetas. Porque ele faz uma conta matemática muito simples.
Quantas galáxias existem no universo? Os astrônomos conseguiram criar um telescópio que fotografou um pedacinho do céu. E só nesse pedacinho do céu, um frame de uma fotografia, apareceram ali milhares de galáxias. Cada galáxia com milhões de sóis, estrelas como o nosso Sol, ou estrelas maiores ou menores que o nosso Sol. E aí a gente fica pensando, será que há planetinhas que giram ao redor dessas estrelas? Como existem planetas girando ao redor do nosso Sol, né? Porque se houver, são centenas de milhares de planetas. E aí, se a gente pegar apenas uma percentagem mínima desses planetas, tipo 1%, isso dá um número astronômico, tipo aí 107 milhões de planetas, em que a vida é possível de existir. Então é algo assim grandioso, grandioso. É claro que existe vida em outros planetas. E é claro que existem outros planetas. E nós não chegamos até eles, graças a Deus, porque se chegássemos até eles, talvez já estaríamos guerreando com eles, né? Está o nosso atraso espiritual. Porque há uma distância muito grande entre uma galáxia e outra. Não sei se eu viajei agora, mas eu queria citar isso. E complementa tudo que o nosso presidente oportunamente citou. Não sei se a minha mãe tem alguma coisa mais para dizer. É interessante, André. É interessante toda a reflexão, né? Mas tem uma coisa que, para mim, é muito difícil, né? Não sei como que um cientista consegue se colocar uma pergunta: quantas galáxias existem no universo? Quando eles mesmos não enxergam o limite do universo, não imaginam, não podem imaginar. Como é que você vai imaginar um limite do universo? E se termina ali, o que é que tem depois? Como disse o nosso estudo anteriormente. Então, essa é uma pergunta, para mim, ilógica. Perguntar quantas galáxias tem no universo, porque se o universo é infinito, nós não podemos pensar em um lugar que ele termine e nem que ele comece. Todo lugar... Sim, pode falar. Existem teorias, viu? Sim. Há uma teoria de que existem diversos universos flutuando na imensidão, como se fossem bolhas, uma ao lado da outra. Mas isso é teoria, né? Certo.
Certo. Essa é uma teoria, viu? Uhum. E às vezes haveria ligações entre um universo e outro. E essas ligações seriam os buracos negros. Uhum. Sim. Então, quando a gente pensa assim, a gente procura se circunscrever num espaço que seja compreensível para nós, né? Seja compreensível. E aí a gente, não sei se a observação científica consegue ver isso, né? Que o nosso universo pode ser visto até um pedaço e depois não se vê mais nada. Então ali é um limite de um outro universo e assim por diante. É claro que... Sim, diga. Uma coisa que sempre me preocupou, há uma parte no Livro dos Espíritos que fala que há vida em Marte. Mas os nossos telescópios não. É em Júpiter, né? É Júpiter. É Júpiter. Inclusive diz que os nossos músicos, né, da música clássica, Beethoven, né, fazem residência lá. E tem também uma comunicação de um morador de Júpiter na Revista Espírita de 1858. Ele se comunicou e trouxe uma mensagem em março de 1958. Trouxe uma mensagem dizendo como é que é a vida lá em Júpiter. E também tem moradores no Sol. Então, como foi dito aí anteriormente, não tem nada inútil no universo. Só que a gente sempre vai se prender ao tipo de vida que nós conhecemos. Nós não conseguimos imaginar outros tipos de vida, né? Aliás, há alguns anos atrás, nós não imaginávamos vários outros tipos de vida que nós hoje já conhecemos, como a vida microscópica, por exemplo, né? Naquela época, se alguém viesse e falasse, não, tem um mundo, um universo microscópico aqui na Terra, que inclusive influencia a nossa vida, e que inclusive alguns são úteis e outros nos provocam doenças e tudo mais. A pessoa era perigoso ser lançado à fogueira, até se alguém viesse com uma conversa desse tipo naquela época, não é? O conhecimento era muito pequeno, né? Então, hoje nós sabemos. Inclusive, essa entrevista de Júpiter, né? Ele narra ali como que era a vida. Então, houve mesmo questionamento, falar, mas como? Se as nossas pesquisas, o nosso equipamento diz que não tem como ter vida lá. Como é que a doutrina espírita está equivocada, né? Mas se a gente estudar, como nós estamos estudando essas questões, né, de hoje, eles falam em diferentes tipos de vidas, né, que nós não conseguimos detectar, né, e que nós não sabemos, né, a existência de todos. E aí, na primeira pergunta de hoje, na 55, me chamou a atenção nessa pergunta, porque, de alguma forma, nos deixa entender que os planetas, que todos os globos são habitados por seres semelhantes a nós, de alguma forma, né? De alguma forma semelhantes a nós. E o que me chamou a atenção é que falou que todos, porque a pergunta era, são habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta começa, pelo menos aqui na minha tradução, com a palavra sim. Todos são habitados. E o homem terreno está longe de ser tal. Então, claro que não dá para concluir dessa resposta que todos esses mundos são habitados por seres humanos. Eu diria, não sei se a gente pode, o que a gente pode chamar de humanos, né?
seres inteligentes num estado de evolução, os corpos não precisam ser da mesma forma, do mesmo jeito, constituídos do mesmo jeito, nem nada. Mas estou falando que me chamou a atenção porque nós, quando estudamos a evolução da Terra, nós dizemos que por um tempo, a Terra não tinha habitantes, né? E aí já comecei a me perguntar aqui, será que é isso mesmo? Não tinha? Só porque ela estava naquele estado lá, não tinha habitantes? Não tinha habitantes corporais, né? De matéria densa. Mas se há habitantes no Sol, se há habitantes em todos os tipos de constituição física dos mundos, e esses habitantes são adequados, a sua constituição é adequada à constituição física desses mundos, já me parece que essa ideia que eu mudei ela agora, porque eu achava que a Terra ficou sem habitantes, então ela também não estava sem habitantes. E certamente esses habitantes estavam trabalhando, fazendo alguma coisa nela, né? Enfim, as perguntas, elas vão trazendo vários raciocínios, e eu admito que a gente corre o risco de tirar até umas conclusões errôneas. E a gente tira umas conclusões errôneas de vez em quando, mas o importante é o quê? Que a gente está buscando alargar a nossa visão, alargar a nossa compreensão, e quando tem alguma coisa que a gente tenha notícia, ou tem alguma experiência que diga respeito a seres muito diferenciados, a condições de vida muito diferenciadas, não vai nos assustar, não vai nos alarmar, porque isso é natural. Acreditamos que, como o Odilon disse, os habitantes de Júpiter podem vir aqui, andar por aqui e tal. Não sei se nós, em espírito, podemos ir a Júpiter, isso eu não sei. O Chico andou visitando, não andou, Odilon? O Chico não andou visitando aí um mundo desses? Eu não sei qual foi, se foi Marte, onde é que foi. Ele andou visitando e acho que ele relatou alguma coisa de lá, né? Eu recomendo que leiam essa entrevista, né, que foi feita com esse morador de Júpiter, um oleiro que ele morou aqui na Terra e depois ele passou a morar lá em Júpiter. E que ali ele traz assim, informações bastante interessantes sobre a própria Constituição, né, que na época eles não conheciam a Constituição do planeta, toda ela, né, que fez a evocação. Aí ele, por exemplo, tem uma pergunta assim: a temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Aí o espírito responde: não. Aí ele diz assim: conforme nossos cálculos, né, Kardec perguntando, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno, e, em consequência, dar-lhe pouca luz. Pode dizer-nos a intensidade da luz, se é igual à da Terra ou é menos forte? Então, aqui Kardec já dá um indicativo, né, que a luz lá era bem pouco, então a vida lá já era completamente diferente daqui, se é que existe esse tipo de vida que nós conhecemos. E daí o Espírito responde: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência dos seus habitantes. A luz grosseira do vosso Sol não foi feita para eles. Então, a gente imagina assim, o que é luz espiritual, né? Hoje nós estudamos sobre o magnetismo, né? Sobre a energia magnética, que já era estudado na época de Kardec, que os espíritos mais avançados eles conseguem manusear e essa energia, promover curas, né? Jesus controlava o estático, né? Através do manuseio dessa energia, através do pensamento, e que nós ainda não temos condições porque o nosso conhecimento ainda é pequeno. Então, essa luz espiritual, né, provavelmente, então, os próprios espíritos geram a luz necessária para que eles possam permanecer lá. E a atmosfera de Júpiter também, né, ele diz que é diferente da nossa. Os homens não são os mesmos, diz aqui. Suas necessidades mudaram, né, de acordo com a Constituição de lá. E
fala que, ó, quando eu pergunto, por exemplo, há vulcões, né, que na Terra tem vulcões, né? Ele fala, não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria mal existe. Então, aqui ele vai falando sobre as plantas, né, sobre várias questões do planeta Júpiter, sobre a questão do sexo, a alimentação, né? Tem muitas informações que vale a pena a gente dar uma pesquisada, né? E se informar. E comparar com os avanços, né? Que já teve hoje, né? Se estão de acordo. O senhor tem esse material? Tenho, está na Revista Espírita, ela está disponível em PDF então, inclusive, tem alguns vídeos no YouTube de estudiosos, né, dentro da doutrina espírita, que estudaram esse tema, essa temática. É Se o senhor pudesse disponibilizar para nós, eu agradeceria no grupo. Sim, eu envio, sim, com certeza. Tá bom. Enviar. Obrigado. As sondas das potências terrestres ainda não visitaram Júpiter, né? Ele está muito longe, né? Fomos a Marte e aonde mais que as nossas sondas foram? Acho que só Lua e Marte, né? Porque as distâncias são muito grandes, né? Por exemplo, né, o nosso Sol mesmo, né? Que aqui, ó, pesquisando aqui na internet, ele diz assim que nós ficamos 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Só a nossa Via Láctea, olha a distância que nós estamos. Nós somos um braço, né, da Via Láctea, o nosso Sol. Então, a gente pensar, né, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, né, e leva 26 mil anos-luz para chegar, né, ao centro, e que nós aqui, o Sol é uma das 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. Então, só pensando na Via Láctea, nós temos muitas outras, né, que já conhecida, né? Sem contar as que não se conhecem ainda. Aí é impressionante a gente saber que tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Então, isso tudo foi construído por obra do acaso, né? Obra do acaso. Ou do nada, como eu disse, nós estudamos em questões anteriores, do nada se cria, né? As colônias espíritas, né? Assim que a gente sabe que tem. É um deles ali, ó. Então, esses são outros universos, né? Os universos, as colônias espirituais, que cada vez mais é revelado, né? Aqui na Terra mesmo, né? Novas colônias, né, que se conhece. Então, nós estamos assim muito longe, assim, né? De conhecer. O importante, né? Que o João Dalmolin até colocou aí para nós, né? É a gente estar aberto a esses conhecimentos, né? E às vezes a gente cria alguns questionamentos e a gente se fecha a novos conhecimentos. Aquela velha história do copo cheio. Se eu sei tudo, nada mais me resta aprender, então, né? Então a gente precisa esvaziar o nosso copo do orgulho, das vaidades, falar, não conheço quase nada, né? Sei tão pouquinho, né? Principalmente os cientistas, né? Que esses que estão assim nas descobertas, né? Os questionamentos. Tem uns cientistas hoje que eles colocam a filosofia dentro da ciência, daí dá uma combinação muito boa para o entendimento, questionando várias questões. Aí a gente entende um pouco mais. É bom escolher uma ideia para eleger como verdade, né? Igual muitos fazem. Escolher a ideia de que a Terra é plana. Aí é terrível, né? Aí a ideia da Terra é plana. Falta falar do universo. O universo é plano. Agora, é importante a gente ter essa questão, né? Sempre voltar, né, a Kardec, né? A Kardec ele dá alguns critérios, né, para a gente avaliar algumas coisas. Porque hoje, com essa comunicação assim tão fácil que nós temos, né, nós temos
muitos vídeos aí do YouTube de ET se comunicando. Então, a gente precisa também, né, colocar os critérios, né? Qual que é verdadeiro, qual que não é, de acordo com aquelas avaliações que ele colocou para a gente poder avaliar se realmente tudo que vem, né, pode ser aproveitado. Tem alguns que faz algumas revelações fantásticas aí, né, geralmente catastrófica, vai acontecer coisa ruim aqui e ali, né? A gente precisa ficar meio alerta com isso, né? É claro que nós estamos num mundo de transição, mas tem alguns critérios para a gente também avaliar isso aí. E aquilo que a gente não entende, como eu sempre digo, né? Guardar na gavetinha. Um dia talvez a gente entenda, né? Por enquanto tem um bocado de coisa aí que eu fico assim, meio assim, será que é? Será que não é? Ainda não consigo entender. Mas não descarto, mas também não absorvo como verdade, porque ainda não tenho condição. São possibilidades, né, que a gente tem que deixar em aberto. Essa abertura mesmo. Mas para mim é muito claro que muita coisa que a gente aceita, deixa de aceitar, nega, vai de acordo com o nosso grau de desconhecimento das coisas, né? Desconhecimento. A gente sabe que muita gente ainda sabe muito pouco sobre a existência desses universos, ou dessa grandiosidade da Via Láctea, né? Dessa quantidade de mundos. E a gente continua acreditando que Deus existe em função do planeta Terra, né? Em função da nossa importância. A gente não conseguindo nos comparar por desconhecimento, não conseguindo nos comparar com seres evoluídos, a gente se acha grande coisa, como diz aí a resposta da pergunta. A gente se acha grande coisa, a gente se acha já tão valoroso, tão central, né? Que a gente vai ficando egocentrado. Sim. Egocentrado, eu sou grande, eu sou importante, né? Deus está ali vivendo em função de mim, em função desses habitantes aqui, ele está tão preocupado com esses habitantes aqui, né? Que estão levando... Então, devolvo a palavra para o André Luiz. Eu vou pedir para quem fazer a prece de encerramento. O João. Para o João. Realmente. João. Vamos fazer. Cada um, com certeza, já está sentindo que é a atitude fundamental da oração. Cada um já está sentindo nesse momento a gratidão, já está elevando um louvor, uma glorificação a esse Criador tão grandioso por estarmos formando esse grupo, por termos essa oportunidade, por termos esse recurso tão rico da doutrina para o nosso aprendizado. Então, esse é um momento, sim, de gratidão, de glorificação, de reconhecimento, de adoração a Deus pela grandiosidade de tudo que nos mostra por meio da sua criação. E é um momento também da gente pedir. Cada um aí está mentalizando a sua água ou as águas que estão aí nas suas casas para ser condicionada em favor da nossa saúde. Cada um está mentalizando situações existenciais,
pessoas que estão necessitadas de apoio, necessitadas de amparo, necessitadas de consolo. E o consolo só vem com a luz. Não dá para se consolar diante das necessidades, de se submeter a provações, se submeter a expiações, sem essa luz. Essa luz nos consola, nos permite nos conformar e nos resignar. Então, o nosso pedido a esses bons amigos que nos guiam, que nos protegem, o nosso pedido é que eles permaneçam conosco, que eles aproveitem dos momentos que conseguimos ficar mais abertos, mais receptivos, para nos auxiliar nesses estudos, nessas compreensões e na nossa condução na vida, nesse final de semana, nesses próximos dias, na sequência dos nossos atos. E que a gente possa sentir a alegria desse estreitamento de laços que propicia esse encontro, mesmo de um grupo que mesmo pequeno vai crescendo juntos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.